Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marilene e este aqui é o canal A Filha da Fênix Astrologia e eu estou falando de alguns assuntos voltados à espiritualidade, principalmente física quântica, expansão da consciência e um tema que é muito falado, porém não é tão compreendido, que é o assunto do perdão. Quando a gente fala de perdão, cada pessoa vai interpretar essa palavra de acordo às suas vivências, de acordo às suas crenças, né? Aquilo que ela aprendeu desde criança sobre o que é o perdão. Então, cada pessoa vai interpretar de uma forma. Essa interpretação, né, como explica o professor Horácio Frazão em algumas palestras dele, vai depender muito do conjunto de crenças que a pessoa adquiriu durante a sua vida. O que são essas crenças, né? Em outros vídeos eu falei sobre as crenças. São informações que são acondicionadas no nosso inconsciente. E essas informações geram comportamentos e atitudes automáticas na nossa vida. Essas informações que estão lá no inconsciente, elas não precisam de a gente ficar pensando todo momento, agora eu preciso ativar tal informação. Não, é como escovar os dentes. A gente só percebe que temos crenças quando a gente começa a vivenciar de forma muito repetitiva certos padrões. E normalmente essas crenças acabam limitando certas coisas na nossa vida. E essas limitações nos causam dor, de alguma forma. Se não é uma dor de uma forma assim muito forte, né, contundente, mas ela gera um desconforto. Ou seja, um padrão que se repete e que nos causa desconforto. Essas são informações que nós chamamos de crenças que estão acondicionadas no nosso inconsciente. Nas minhas consultas, às vezes eu costumo ouvir das pessoas, né? Quando eu falo de crenças do inconsciente delas, que acabo visualizando através do mapa astrológico, a pessoa se assusta. E normalmente ela me diz: não, mas eu não penso assim. Nunca pensei dessa forma. Né? E uma das coisas que eu preciso explicar para as pessoas é que o inconsciente, você não sabe o que tem lá. Você só vai saber que está lá essa informação quando aquele fato doloroso, desconfortável, se apresenta na tua vida. Então, o inconsciente, gente, não é algo que eu vou dizer assim, tá, eu penso, eu sei, não, eu sei tudo. Não, algumas coisas você sabe, porque você acaba percebendo, notando. Outras coisas não. É inconsciente, você nem percebe que você se comporta de determinada maneira. Você não percebe. Você começa a perceber quando algumas pessoas, né, acabam te mostrando, acabam te falando. E mesmo assim você não aceita que se comporta daquela forma, né? Todo mundo fica assim, a primeira reação a um comportamento não muito bom é você negar que tem aquilo. Porque você não está percebendo o teu comportamento. Até que alguém, né, ou algumas pessoas cheguem e te falem sempre a mesma coisa. Olha, você está se comportando assim, assim, assim. Aí chega uma, fala, você não aceita. Chega duas, fala, você não aceita. Ou seja, você entra num processo de negação dessas informações que estão lá no teu inconsciente. Bom,
Tá, eu tô falando agora de questões de informações inconscientes que geram desconforto na nossa vida. Claro que se eu fosse falar acerca disso, eu teria que gravar mais um vídeo falando só sobre esse assunto. E aí, onde é que entra o perdão aí? Bom, o perdão começa por nós aceitarmos que existem coisas, informações dentro de nós que a gente não sabe muitas vezes que tem. E essas informações, elas acabam gerando certos sentimentos ou emoções, né? Essas emoções, dependendo o grau de força que essa emoção tem, ela vai gerar uma prisão na sua vida, tá? Então, quando a gente fala sobre mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, essas emoções nos aprisionam e elas estão aonde? No nosso inconsciente. Quando a gente diz assim, você precisa perdoar, né? De uma forma consciente, né? Consciente é o que? É o que o observador está vendo. De forma consciente, a pessoa diz assim, mas eu já perdoei. Até esqueci, já faz tanto tempo que isso aconteceu. Eu não guardo mágoas, eu não guardo ressentimento. Auto-engano. Você guarda sim. Como é que você sabe que você guarda mágoas? Porque tem certas coisas na sua vida que continuam te afetando emocionalmente, te trazendo dor, te trazendo sofrimento. Porque tem um lixo emocional armazenado no teu inconsciente. Quando a gente fala em perdoar, é você soltar esse lixo emocional que está dentro de você. Esse lixo emocional é que, de forma inconsciente, acaba atraindo, né, pela lei da atração, atraindo situações e pessoas que te causam cada vez mais desconfortos, cada vez mais irritabilidade, cada vez mais dor, cada vez mais sofrimento. O perdão não é perdoar o outro, né? Como a gente às vezes aprende quando a gente é criança com os nossos pais ou na religião onde a gente participa, que a gente deve perdoar o outro. Claro, tá certo. Mas primeiro o perdão deve ser feito conosco. O perdoar não é você esquecer o fato que aconteceu. Quando você perdoa, você não está anulando o fato em si. Né? Dependendo do grau de gravidade do fato acontecido, né? Você não vai, digamos assim, esquecer, porque vai estar registrado na tua memória. Porém, você solta a carga emocional que você deu para este fato. Essa carga emocional, né? E essa intensidade emocional que você deu a este fato é o que está aprisionando você de forma inconsciente. Você fica preso na memória emocional daquele fato. E toda vez que você fecha os olhos ou lembra dessa situação, você reproduz de novo aquele sentimento, aquela emoção horrorosa. E quando você faz isso, você está criando de novo aquela realidade para você. Porque, né, de acordo com a física quântica, o sentimento e o pensamento juntos criam a realidade. Criam os fatos que vão se apresentar posteriormente na sua vida. Às vezes vão mudar os personagens, mas o fato, né, a energia criada está ali, tá? Então, quando a gente fala de perdão, o perdão vai libertar, vai soltar a pessoa que está perdoando, não o outro. Por isso, o perdão, na verdade, é auto-perdão. Você também precisa se libertar do fato de ter permitido
que aquela situação te afetasse. Quando você solta isso, você está livre. Essa é a liberdade que a gente precisa ter na nossa vida, né? E daí, quanto mais agarrado àquela memória, aquele ressentimento a gente fica, pior é para nossa vida, porque as coisas não andam. Você até consegue alguns êxitos em alguns setores da sua vida, porém aqueles que você mais gostaria de ter, felicidade, prosperidade, você não tem. Você fica preso, tá? Então, como o professor Hélio Couto explica, numa palestra maravilhosa dele, que eu já ouvi milhões e milhões de vezes, e cada vez que eu ouço, eu entendo mais coisas. A palestra dele se chama Perdão, a Porta Estreita. Está disponível lá na plataforma EAD dele, para quem quiser assistir, né? É gratuito. Ele nos explica que o perdão liberta aquele que está perdoando. Ele deixa a pessoa livre para vivenciar a vida dos sonhos dela. E quando você fica agarrado àquela memória daquela pessoa que te falou isso, que te falou aquilo, que te fez isso, que te fez aquilo, você está preso. Né? Esses dias eu vi uma figurinha ali pelas redes sociais que eu achei muito interessante, de um cara, né, agarrado num cacto cheio de espinho. E ele estava agarrado lá, se espinhando todo e gritando: está doendo, está doendo. E o mentor dele, né, dizendo: solta, solta. Quando você perdoa, você solta aquelas emoções negativas que estão dentro de você. Por isso é muito importante também nesse processo o soltar, né? Depois eu vou estar falando também acerca do que é o soltar, né? Por que o soltar nos ajuda? Por que é tão importante soltar? Né? E nesse processo do perdão, o soltar também é fundamental. Você solta aquilo. Aquilo pode ficar lá na tua memória, você vai lembrar do fato, isso não anula o fato que aconteceu, porém você se liberta, você solta o sentimento negativo em relação àquilo. E então você vivencia processos, estados de paz de espírito, de liberdade, de amor incondicional. E então, né, por questões energéticas, frequências, você acaba atraindo situações melhores para sua vida. Porque aquela informação do teu inconsciente foi libertada. Aquela informação não está mais lá. Aquela memória emocional, tá? O nosso inconsciente, ele é totalmente emocional. É por isso que o campo do coração, né, a vibração do coração é 5 vezes maior do que o pensamento. São as emoções que criam a realidade. Né? Se a gente vai estudar a tabela daquele famoso psiquiatra, Dr. David Hawkins, ele fez uma escala dessas emoções e ele colocou quantos hertz, qual é a frequência vibracional de cada emoção. Se você tem lá no seu inconsciente ódio, culpa, vergonha, você está vivenciando, está experienciando frequências muito baixas, frequências energéticas. Da mesma forma, quando tem lá no teu inconsciente registrado uma memória dolorosa, aonde você não soltou aquela mágoa, aquele ressentimento que está lá. E isso fica vibrando e trazendo para você situações iguais, ou até piores, né? Mas eu entendo perfeitamente quando alguém diz assim: ah, mas é difícil perdoar. Eu entendo, eu sei. Já passei por muitos processos e ainda passo por processos de auto-perdão. Né? Tiveram situações onde eu levei 6, 8, 1 ano, né, para perdoar, 12 meses. Né? Imagina você ficar um ano inteiro da sua vida com dificuldade em soltar
aquela memória, aquela lembrança de algo que lhe aconteceu. Mas é preciso insistir, é preciso não desistir de si mesmo, tá? Porque quando você perdoa, você está confiando em si, você está te dando oportunidades para viver uma vida melhor. E então essa minha perseverança, né, e essa insistência em confiar em mim, em me aceitar, né, deu resultados. Né? Como que a gente sabe que a gente perdoou aquela situação ou aquela pessoa? Quando você lembra dela, ou lembra da situação, do fato que ocorreu, ou lembra da pessoa, e você não tem mais nenhuma vibração negativa em relação àquilo que você está lembrando, né? Ao contrário, você consegue emanar amor para aquela pessoa. Você consegue desejar que ela seja feliz. Você consegue pensar nela e dizer: eu te amo, né? Você é um ser divino como eu. Então eu desejo toda a felicidade do mundo para você. Quando você conseguir fazer isso, é porque o perdão real existe, né? Então você é livre, tá? Quanto ao perdoar, né? A gente precisa ir cada vez mais nos conectando, né, com as coisas como elas são. Né? Eu gravei alguns vídeos atrás falando sobre a realidade e a ilusão. Muitas vezes a gente se ressente de algo porque a gente não está vendo a realidade por detrás daquele fato ou por detrás daquela pessoa. A gente está emitindo ilusões acerca daquilo que a gente acha que aquela situação é, ou daquilo que a gente pensa que aquela pessoa seja. Por isso que a gente precisa se perdoar, porque a gente está enganado. De alguma forma. Como que eu sei que eu estou enganado? Porque aquele fato ou aquela pessoa não fez da forma com que eu achava que deveria ter feito. Ou não aconteceu da forma que eu achava que deveria ter acontecido. A realidade se apresentou de uma outra forma. Ali tem uma ilusão. E eu preciso soltar, né, aquele ego que quer que seja do jeito que eu acho que é. Tá? Eu espero que tenha ajudado, né, sobre essa questão do perdão. Claro que existem mais coisas a ser comentadas, né, existem mais experiências a serem compartilhadas acerca disso, mas a princípio o que eu precisava transmitir acerca do perdoar, né, seria isso. Espero que de alguma forma tenha clareado, né, mais acerca do perdão, porque existem, né, inúmeras pessoas falando sobre o que é perdoar, né? Então você pode buscar várias fontes até que você entenda. Foi dessa forma que eu fiz, então eu busquei várias fontes até que eu fosse compreendendo o que é realmente o perdoar, né? E poder vivenciar isso na minha vida. O importante também não é só você entender intelectualmente o que é o perdão, mas é você experienciar aquilo e você realmente se libertar dessas energias densas, dessas vibrações pesadas que acabam trazendo para a sua vida a realidade igual. Né? Qualquer dúvida também que você tenha, pode deixar aí nos comentários. Também qualquer sugestão acerca dessa palavra, né, do que significou para você, também pode deixar aí nos comentários que assim que possível eu vou respondê-los. Muito obrigada pela atenção.